Quais são os modelos de veículos versão 2026 que mais têm atraído você em todo o Brasil? Qual é aquele veículo que você parou no semáforo, olhou de lado, viu, falou, ué, mas que carro é esse? Que modelo é esse? Que versão é essa? E essa versão é também para pessoa com deficiência, não? Vamos tratar sobre isso na noite desta quinta-feira? Fica comigo. Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal da notícia, ao canal da informação, ao Diário PCD, aquele que produz conteúdo sobre e para pessoas com deficiência em todas as mídias sociais. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu apoio e pela sua confiança. Noite da quinta-feira, hoje 21 de agosto de 2025, e nós aqui novamente com a notícia pelo nosso canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Se você puder, deixa o joinha, deixa o like, vai compartilhando essa transmissão, e se não tiver inscrito no canal, se inscreva, faça parte desse número de mais de 86 mil inscritos no canal da informação. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, também estou presidente da ANA PCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. Eu sou um homem de pele clara, pele lisa, barba grisalha, óculos com hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros, lisos, ficando grisalhos, penteados para trás, ao fundo um painel branco, e eu visto uma camisa de gola polo azul, a camisa do Diário PCD, no meu peito logo acima a logomarca Diário PCD Informações e Notícias, e do lado esquerdo o ícone criado em 2013 para o Centro de Acessibilidade da ONU. Que enorme gratidão estar com vocês. E hoje nós temos um tema bastante, como sempre, né? Temas que precisa da sua opinião. Precisa da sua opinião. O mercado de veículos, o mercado automobilístico, já te surpreendeu nesse segundo semestre de 2026? Você ficou surpreso com algum modelo de veículo nas ruas? Você já foi conhecer um modelo de perto para saber o que as montadoras estão oferecendo para as pessoas com deficiência? Não? Esses dias eu parei no semáforo e encostou um carro do meu lado, eu olhei para o carro e falei, ué, gente, mais um carro importado no Brasil e esse eu não conheço. Fiquei olhando o carro, aí abri o semáforo, o carro saiu rápido, eu fiquei para trás, aí eu fiquei olhando, eu falei, ué, esse eu não conheço. Esse para mim é novidade. E aí eu fui buscar conhecer mais o carro, só que hoje eu quero conversar com vocês com mais detalhes sobre esta surpresa que eu tive. E queria saber se você também teve alguma surpresa nos veículos agora, versão 2026. E para tirar todas essas dúvidas, eu convidei para estar com a gente hoje o Bruno Fortino. Isso mesmo, Bruno Fortino é da PCD Auto Center, esse grande parceiro que ficou assim, Bruno, vamos lá que eu vou tentar te explicar sobre essa surpresa que você teve. Então vamos já trazer o Bruno Fortino para cá para falar sobre essa minha surpresa. Mas antes, você está na hora de aposentar, está na hora de começar a programar a sua aposentadoria? A equipe da Suzane Maia está prontinha para te ajudar a transformar o pesadelo da aposentadoria na tranquilidade do seu benefício. Está na hora de você ter alguém que te dá força para lutar contra o INSS. Rolando, traz para a gente o que a Aposenta PCD oferece, e já em seguida traz o nosso entrevistado Bruno Fortino para falar sobre a surpresa que eu tive em relação a os modelos de veículos
versão 2026. Fica comigo. A aposentadoria pode parecer um pesadelo, mas não precisa ser assim, especialmente para pessoas com deficiência. A Aposenta PCD está aqui para descomplicar esse processo. Você sabia que existem diferentes tipos de aposentadoria? Seja por tempo de contribuição ou por idade, nós oferecemos toda a orientação necessária para você conquistar seu benefício sem complicações. Desde a primeira entrevista com o assistente social até a concessão do seu benefício, estamos ao seu lado. E se você já teve seu pedido negado, não se preocupe. A Aposenta PCD também atua nesses casos, ajudando você a reverter essa situação. A equipe da Suzane Maia é especializada e pronta para te apoiar em cada passo. Não deixe que a burocracia te impeça de alcançar o que é seu por direito. Entre em contato pelo telefone 11 9 5995 0729 e descubra como podemos tornar sua aposentadoria um momento de tranquilidade e não de estresse. Aposenta PCD, sua parceira na conquista da aposentadoria. Aí, como eu disse para você, está aqui o nosso convidado de hoje, que nós vamos falar sobre o mercado, sobre o que tem de novidade nesse mercado que está deixando todo mundo assim, meio que perdido. E por isso nós convidamos o Bruno Fortino, que é CEO da PCD Auto Center. Ô Bruno, tudo bem? Como é que você está? Saudades de Tudo você, bem, meu Abrão? amigo. Verdade, fazia tempo, né? Desde a última vez, cara. Tava na hora. O Bruno Tá. Fortino, ele não para. Entre São Paulo e Campinas, ele faz esse trecho aí como se fosse da sala na cozinha. Quando você está, Bruno, ele para e pensa assim, não sei, peraí, deixa eu ver onde é que eu estou aqui para falar onde é que eu estou. Hoje em dia até que um pouco menos, assim, até antes da pandemia eu ia praticamente todo dia para Campinas, cara. Hoje eu acabo ficando mais por São Paulo. A loja em São Paulo aí na Angélica, né, o Bruno? Exato, Angélica 1814. Eu ainda preciso ir tomar um café por favor. Na PCD Auto Center de São Paulo. Mas o problema é o seguinte, quando você é bem atendido num lugar, você não pensa muito em ir no outro. E aí, quando eu vou em Campinas, na PCD Auto Center lá em Campinas, rapaz, é um café delicioso, é um papo legal, é um pão de queijo, é uma bolachinha, é um clima tão legal. O Alessandro lá, a Jaqueline, mostrando tudo pra gente. A loja de Campinas também é uma loja ampla, com espaço muito agradável e várias opções lá, né, Bruno? Lá em Campinas a gente tem sempre as opções dos seminovos também, né? Então lá é sempre mais movimentado nesse sentido. Aqui em São Paulo nós focamos mais na parte de isenções, na prestação de serviços em si, né? Atrelada com a troca do veículo. Lá a gente tem algumas opções de showroom de carro zero, sempre tem seminovos, sempre tem os carros zeros que estão para entrega, veículos que estão por lá fazendo adaptação. Então lá é mais agitado que aqui. Eu me lembro que a última vez que eu fui em Campinas, tinha um Onix com 24 mil quilômetros. Ele foi vendido aquele dia, né? Ele saiu junto com você. Eu esperei ele sair para filmar a saída dele. Foi isso mesmo. Deu uma vontade de entrar naquele carro, falar, deixa que eu vou com ele. E são seminovos, novos, né, Bruno? Exato. É carro de quilometragem baixa, às vezes engana, né, Abrão? Até porque a gente ainda vive num mundo que se baixa muito a quilometragem, né? A gente achava que com a parte de laudo cautelar, as inspeções, isso ia acabar, e particularmente eu não vejo isso acontecendo, né? Então é muito comum a gente estar com carros, a gente está, por exemplo, com um Yaris agora, que por sinal eu estou usando, porque bateram no meu carro, o cara bateu no meu carro e fugiu. Isso é história para outro dia, ficar para o próximo café. E eu estava com esse Yaris lá à venda, peguei ele para usar, o carro está com 130, 140 mil quilômetros, coisa assim. É um carro 2017. É impressionante a qualidade do carro. O carro não tem uma vibração, não tem o econômico, motor redondinho. Então, às vezes, você vai pegar um carro que está aí com 30, 40 mil quilômetros, que foi super judiado, e aí, tipo, é um problema, né? E às vezes você pega carros como esse que eu estou usando, que me surpreendeu muito, que está com uma qualidade excelente. A gente está com City também lá, com mais de 100 mil quilômetros também que está zero, com revisão até 100 mil em concessionária. Então, às vezes, é muito mais importante você ver a procedência do carro, efetivamente, do que a quilometragem. Quando você vai pegar um carro de 20 mil quilômetros, a não ser que ele tenha sido baixado, ele vai estar zero, né? Mas o baixar a quilometragem ainda é uma coisa que engana muito. É muito comum, às vezes, a gente pega carros por lá que acaba dando
você leva para fazer um polimento, leva para fazer algum ajustezinho, alguma lâmpada queimada, coisa do tipo, e é super comum ouvir dos revendedores, poxa, um carro desse é só baixar a quilometragem, vem de uma semana. Poxa, gente, não dá, né? Assim, talvez para uma loja de carro isso seja o dia a dia. Para a gente, não é o nosso mercado, né? Então, os veículos que nós temos por lá são os veículos que vieram realmente do cliente PCD, que adquiriu o direito agora, ou que está fazendo a troca. Muitas vezes são veículos que não foram comprados com isenção, como esse Yaris que está comigo, que ele inclusive é o top de linha, certamente na época nem entrava no teto. Então, mas é um carro que veio numa troca para um cliente PCD, que normalmente já é um cliente de mais idade, uma pessoa que o carro ele tem muita procedência, né? A gente nunca está com um carro lá que passou na porta, a gente comprou. Então, Entendi. às vezes é muito mais importante você levantar o histórico do carro do que só ver a quilometragem. Às vezes a gente teve um caso que o Alessandro até comentou recentemente de um carro que foi usado para táxi lá em Campinas, que baixaram a quilometragem do carro de 400 mil para 110, coisa assim. Realmente o carro estava absurdamente bem cuidado, não tinha, visivelmente, assim, não tinha nada que depusesse contra o carro. Mas, poxa, você está comprando um carro de 100 mil, tá levando um de 400, né? Então, É, às vezes, não é tão simples, né? e o Alessandro é fera nisso, né? O Alessandro, Ele conhece bem. ele conhece carro, rapaz, ele tem os detalhes para identificar o carro, a procedência de um carro, que é coisa absurda, né? Ele É fica 10 verdade. minutos rodeando um carro assim, e olha, eu vou falar uma coisa para você, o cara, ele não é fera, a Jaqueline também, mas o Alessandro é sensacional. Bom, Não, o mas vamos pessoal, o lá, pessoal é Bruno. bom. Eu convidei o Bruno, até mesmo porque eu estou com uma curiosidade muito grande, né? E aí eu falei, Bruno, me ajuda aqui porque eu estou perdido. Esses dias, há um tempo atrás, eu vi um flashback, né? Certo? Estava numa rodovia, vi um flashback passando e passou rapidinho. Eu falei, oh, que importado bonito, né? Tal, imaginei. Né? Ele Aí é bonito parou, mesmo. parou o trânsito, eu encostei, falei, ué, Fiat, flashback. Eu até comentei com você numa outra gravação que eu fiquei impressionado com o Foi mesmo. flashback, que é um carro muito lindo, né, Bruno? Não, tem muito meme por aí que brinca que ele é o X4 de quem não pode pagar BMW, né? E É, você coloca um do lado do outro, realmente eles são muito. Claramente o design foi baseado um no outro, né? Mas é um o carro Flash muito bonito, muito imponente, alto, com porta-malas grande. A gente vendeu bastante Fastback esse ano. é. É um O belo mercado, carro. ele ajuda demais, né, Bruno? É um carro que sozinho mesmo já se vende, já, não é? Pelo São carros muito porta-malas dele, por exemplo. completos, né? Exato. É um carro, especialmente para quem busca esse SUV, né? Que, embora não seja um SUV clássico, ele está nesse meio termo, né? É o que tem o porta-malas com mais diferencial mesmo. Porque todo SUV tem um porta-malas bacana. Você pega uma T-Cross, um Kicks, um Creta, todos têm um porta-malas interessante. Mas o do Fastback é muito grande. Como ele tem É, ele puxa para essa linha mais coupé e menos SUV, né? Então ele tem isso de ser alto como um SUV, mas ele tem essa bunda comprida. Então acaba tendo um porta-mala de sedã, né? comprida e alta, né? É um carro muito, muito bacana, realmente. É um carro que a gente entregou muitos aqui, nunca teve uma reclamação. E é o mesmo motor, basicamente, hoje Fiat, Jeep, é tudo grupo Stellantis, né? Então a mecânica de todos é muito similar. Então ele tá com esse motor 1.0 turbo 200 TSI, que é basicamente todos são hoje, né? Então o da Volkswagen, o da Chevrolet, todos são esse 1.0 TSI. Então é um motor muito, muito bacana, muito confiável, responde muito bem, muito ágil, muito econômico. Então, pelo menos por hora, né, a impressão que fica para a gente é que realmente isso vem para ficar. Então, existe muito preconceito ainda. Quando eu comento com meu pai, por exemplo, ele acha uma droga. Ele sempre fala, esses carrinhos turbo 3 cilindros, isso aí vai dar problema. Não é o que a gente vê na prática. Não. Assim, não, começou, eu lembro quando lançou o Polo, salvo engano, foi 2018, o primeiro Polo Turbo. Foi um carro que eu tive, inclusive, foi o meu primeiro carro PCD. E nunca tive um problema com o carro e ele está aí até hoje. A gente tem tantos que entram e saem em revenda, nunca tive um problema. Então, talvez se a gente for pensar num carro de 20 anos, talvez até ele esteja certo. Mas não é o que a gente vê na prática por enquanto, não. E o interessante é que, às vezes, eu passo pelas concessionárias, passo pelas garagens e tal,
eu não vi até hoje um Fastback seminovo à venda. Acho que não. Não, nunca tive, pelo menos. Certamente tem, mas não... eles são muito recentes, né? Ele foi lançado, acho que o primeiro modelo já foi em 2025. Puta, tudo que depende da minha memória, eu tenho um certo medo de afirmar. Mas eu acho que ele já Talvez foi lançado como 24, 25. 24, 25. Então, são carros que realmente... Mas o grande ponto disso que você percebe é que não é um carro que o cliente se arrepende, né? É. E às Sem vezes contar a o gente consumo vê... dele, né? O consumo A dele é gente uma teve uma cliente há um tempo atrás, que foi logo que a gente começou a ter essa parte de vendas, que ela comprou um Kwid zero, né? E claramente comprou sem ver o carro. Assim, aqueles casos clássicos da pessoa que comprou online praticamente, né? E ela era uma mulher de mais de 1,80, ela era grande, assim. Ela entrou no carro e veio trocar. Ela tirou o carro da concessionária, rodou, acho que não chegou a rodar 1.000 quilômetros com o carro. Então, em menos de um não mês, ela rolou veio até a tudo. loja, acabou pegando, ela trocou ele num Renegade seminovo. E não é nem questão do carro ser bom ou ruim, ele só não comporta, né? É um carro pequenininho, a proposta dele não é essa, né? Você vai colocar uma motorista de 1,90, não vai ficar bom, né? O carro é como se fosse uma cadeira de rodas, né? A Se você lógica é não a mesma. tiver sob medida para você, você vai ter que se adequar ao carro. É claro, tem momentos que Exato. tem que se adequar, mas se você puder escolher entre um que é sob medida para você, um que você tem que se encaixar no carro, aí fica complicado, né, Bruno? Exato. É por isso que é tão interessante você ter as opções num só lugar, né? Que é um dos motivos da gente ter aberto o nosso espaço. Que quando você pensa no cliente PCD, é um cliente que, de maneira geral, tem uma certa, desculpa, tem uma certa dificuldade de movimentação. Então você vai pegar um cara, por exemplo, aqui, o cara vai ter que correr em 5, 6 concessionárias para conseguir ver as opções. É complicado isso, né? Até porque hoje em dia, até fazer test drive não é uma coisa muito simples. Você tem que agendar para poder fazer, chega lá o carro não tem. E quando a gente pensa no cliente PCD, o test drive ele é uma coisa muito injusta, porque você chega para fazer o test drive e não vai ser o carro PCD, porque o carro Sim. test drive normalmente é o modelo top de linha. Então o cara chega, sei lá, em qualquer uma delas, vai chegar uma Volkswagen, ele vai pegar a T-Cross para fazer um test drive, vai ser a versão Highline top de linha que custa mais de 200 mil reais. E a hora que ele vai comprar o carro dele, que é a T-Cross Sense, é um carro de 119 mil. Naturalmente é outro veículo, né? Falta Então tudo. é sempre complicado isso. Eu digo que é farto, né? É um carro farto, né? É Farta isso. tudo, farta potência no motor, farta acabamento, farta tudo, né? Ele tem o mesmo, ele parte do mesmo teor, né? Então ele vai ter ali o mesmo motor, normalmente, o mesmo câmbio, a mesma plataforma, mas quando você pensa em acabamento, em luxo, em mesmo acabamento físico mesmo, de banco, de painel, é outro carro. E normalmente esses carros, todos eles eu acho, talvez seja exagero, mas normalmente quando você vai para a versão top de linha, o motor é outro, inclusive. Então, na Volkswagen, você passa a ter o motor 250 TSI. Ou, por exemplo, a Tracker, ela vai para o motor 1.2 quando você vai para a Premier. Então, normalmente, aí você vai fazer o test drive e fala, puta, o carro anda muito. Tá, mas é outro carro. Não é o que você está comprando, né? Então, mas você achar carro PCD hoje para fazer test drive, nossa, é 1 em 1000. Pessoal, eu queria que você pudesse nos ajudar nesse bate-papo que eu estou tendo com o Bruno Fortino aqui e deixar aqui no comentário também aquilo que você acha do carro que você fez um test drive, que você gostou, que não gostou, que foi uma surpresa agradável, que foi desagradável. O carro que você Justo. tem hoje é um carro que você se apaixonou, foi namoro, casamento e tudo, tal, né? Você está com o seu carro há muito tempo e está com medo de trocar o seu carro em funções de novas regras, novas exigências. Vai deixando o seu comentário aqui. Se você quiser conversar com o Bruno ou com a equipe dele, tanto em Campinas quanto em São Paulo, de forma virtual, de qualquer parte do estado, o telefone está aqui na descrição do vídeo. Você vai no nosso site, tem lá a logo da PCD Auto Center, você clica e já conversa direto com o WhatsApp dessa equipe Por favor. sensacional da PCD Auto Center. Por sinal, eu tive com o pessoal de Santa Bárbara do Oeste esses dias, que são clientes de vocês. Eu estava conversando sobre a questão de isenção, e aí o senhor Silvanei, de Santa Bárbara do Oeste, ele falou assim, Abrão, é o seguinte, cara, eu sou cliente de uma loja que eu não me preocupo com isso.
Até a adaptação Certo. do meu carro foi feito lá. Falei, e você fez aonde? Em concessionária? Falei, não, eu compro o carro já há um bom tempo com o pessoal lá de Campinas. Falei, e quem? Aí, eu compro lá com o Bruno, lá na PC do Auto Center. O pessoal de Santa Bárbara do Oeste Bacana, mandou um abraço para você, seu Silvanei. Eu falei que ia bacana, citá-lo aqui na bacana. transmissão. Ele falou, pode citar sim. Que legal, que bacana. O pessoal costuma procurar a PC do Auto Center aos finais de semana, né? Segunda-feira cedinho eu mandei pro Bruno. Bruno, anota aí que o povo tá querendo falar com você. Bem cedinho, né, Bruno? Acontece, a gente recebe muita mensagem de domingo, porque muitas vezes o cliente, quando ele tá com mais tempo para ficar nas redes sociais, assim, né? E acaba surgindo a curiosidade. Então, normalmente quando a gente chega para trabalhar segunda, tem bastante demanda. Nós costumávamos abrir de sábado, mas acabava que era uma coisa que não tinha porquê, não colhia frutos, assim. Então, a gente falou, não, vamos encerrar sábado, a gente foca mais de segunda a sexta, mais qualidade de vida, né? Bruno, eu estou enrolando aqui, mas estou Diga, enrolando porque eu tenho aqui um beliscão para te dar. vamos lá. A Nissan está fazendo acontecer nas ruas, ô Bruno? O que a Tem Nissan está bastante, fazendo com né? esse modelo novo do Kicks, cara? Que é isso? Eu vi esse carro. Finalmente, né? A gente está esperando ele há um ano, finalmente chegou, né? Mas porque Aí o será que eles carro. estavam com muito medo da população assim se surpreender com a mudança quase que total do carro? É difícil afirmar, Abraão. Eu acho que toda vez que você muda o seu veículo de categoria, digamos assim, requer uma adaptação, né? Então, o público estava acostumado, especialmente se a gente pega isso, se a gente for focar no nosso umbigo aqui no público PCD, né? O Kicks já há uns bons anos é um dos principais carros para PCD. E normalmente é o que tem o melhor custo, quando a gente pensa em SUVs, né? Então, se a gente for pegar aí no último ano, acho que até os últimos 2 anos foi o SUV com preço mais atrativo. Então, quando a gente tem essa mudança, quando chega o novo Kicks, ele meio que assusta um pouco, né? Porque a gente tinha muito cliente que falava, vou esperar o novo Kicks, e eu sempre dava a mesma resposta, falar, gente, não posso pagar minha língua, lógico, a gente nunca sabe, né? Mas não tem como fazer toda a mudança que eles estão fazendo para manter o carro em R$ 100 mil. Essa conta não vai fechar nunca, né? E como a gente frequenta bastante concessionária também, quando a gente conversava com os vendedores, eles sempre falavam isso, que a expectativa é que ele viesse realmente já para concorrer, já pensando no novo Creta, já pensando talvez até no Corolla Cross, num Tiggo 7, já nessa categoria. E realmente é o que acabou acontecendo. Então ele mudou completa, é um outro carro, né? Acho que não só usou o Kicks. Se a gente for pegar o carro antigo para o novo, tem um Kicks perdido no meio, né? Então é outra lata, outro motor, outro câmbio, outro acabamento, é outra proposta de carro. Mudou Então, todo, desculpa, não te ouvi, Abrão. mudou totalmente. É outro carro. É outro carro. O que a gente pode dizer é que ele chama Kicks. De resto, se ele tivesse um outro nome, ninguém questionaria, né? Deixa eu pedir para o Roland colocar na tela as imagens do Quicks. Nós Bacana. separamos uma imagem. Esse é o Kicks anterior. É o anterior. Esse é o Kicks que eles estão chamando de Kicks Play. E esse? Deixa eu ver. Eu acho que também Abrão. É o modelo anterior. Eu entendo que sim. Então, parece que tá pequenininho para mim aqui, mas eu acho que é o anterior. O novo, ele tá muito mais alto, a frente dele é bem mais robusta, ele já é diferente. Então, esse carro é o que a Nissan está comercializando como Kicks Play. Ele ainda existe e continua sendo uma baita oportunidade para o cliente PCD. Um cliente que procura hoje um carro mais alto, que ele é um motor 1.6 aspirado, é aquele carro também que é, como a gente falou do Fastback, né? Você não vai ver nunca um cliente reclamando que comprou e detesta. Eu tenho um exemplo dentro de casa. A minha madrasta comprou um, e ano passado ela veio e comprou outro. Literalmente o mesmo carro, só trocou a cor. Então é um carro que realmente ele nunca decepciona, né? E ele está saindo, deixa eu até pegar o valor exato aqui, o Kicks Play eles mantiveram com o pacote Active Plus, ele parte de 118 com IPI, ICMS mais 9% de bônus. Então ele está saindo de 118 por 92. Tá. Então é um preço sensacional. E você acha que, como tem um novo modelo na praça agora, a tendência pode ser que o valor deste modelo
baixa um pouco mais, ou Bruno, Não. ou você acha que mantém a mesma coisa? É claro que, deixando claro que são só opiniões, não informações, né? Esse é o novo, perfeito. Esse é o cara. Então você percebe claramente que trocou, parece que deixou de ser um carro e virou uma nave, né? É outra coisa. Ô, Roland, você consegue colocar os dois modelos aí? Esse aqui e o anterior, que tem à É uma frente? proposta muito mais moderna, é completamente diferente, né? Nossa, cara. E aí Olha, ele é o primeiro Nissan que a gente vai ter agora para comercializar com o motor 1.0 turbo, né? Porque a Nissan e a Honda, né, foram as que mais seguraram a chegada dos motores turbo. Então a gente já está vendo isso desde 2018 lá com a Volkswagen e todas foram aderindo a isso. E a Nissan continuava com o motor 1.6 aspirado durante todos esses anos, até que agora o novo Kicks vem com esse motor 1.0 turbo. ele ficou muito parecido também, até mesmo com a altura dele, o Bruno, até mesmo com o Fastback também, não é? Ou não? O Fastback é difícil comparar com qualquer um deles, justamente por causa da traseira, né? A traseira ela puxa para esse coupé, né? Ele ficou um Nivus grandão. Então, mas pensando em altura, eu acho que ele é mais alto ainda que o Fastback. Ele realmente é um SUV, porque a gente tem alguns SUVs que não são SUV, né? A gente usa como nome porque é mais para diferenciar. Mas realmente o novo Kicks ele é um SUV. Ele tem uma proposta de um carro muito mais alto, mais imponente, com amortecedor mais alto, pneus mais altos. É um SUV, né? Que está hoje o valor dele de mercado, o Bruno, só para a gente Ele poder. tá, ele entra só com IPI, né? Porque o carro de entrada, que é o Kicks Sense 1.0 Turbo, ele parte de 165 e aí ele vai ter o desconto do IPI mais 10,8% de bônus de montadora. E está saindo a 144. Então está dando aí mais ou menos 21 mil de desconto, mais ou menos. É, É um, é um excelente investimento, né, Bruno? É um baita de um investimento. tudo indica que sim, né? É muito difícil a gente afirmar como é que vai ser a revenda de um carro desse, mas pela nossa experiência, assim, não parece possível não dar certo, né? É que ele realmente, quando a gente vai para uma outra categoria, normalmente quando a gente pensa em números de venda de veículo, ele tende a ser menor, né? Que é o mesmo movimento que o Creta fez. O Sim. Creta tinha aquele modelinho antigo, e aí veio o novo Creta ano passado, já muito mais robusto, muito mais alto e muito mais caro. E aí, por um longo período, a Hyundai manteve os dois. Então, a gente tinha o Creta e o novo Creta. Agora, para o modelo 2026, deixou de existir o Creta anterior. Mas o Creta também, o Creta de saída, que é o Comfort 1.0, ele já parte de 152. Também só com IPI, só. Só com IPI, mas ele também está com bônus de 10,5%. Então ele sai de 152, valores arredondados, né? De 152 por 126. Também é um desconto muito bacana, que é uma tendência que a gente vem percebendo, viu, Gabriel? A gente tem hoje muito carro que está sendo vendido com IPI mais bônus de montadora. Porque como o ICMS ele é muito mais burocrático em termos de documentação, ele demora muito mais para sair a aprovação, especialmente dependendo da secretaria que vai apurar o caso, e você tem um ano a mais de obrigatoriedade para ficar com o veículo, então toda vez que você consegue fugir para uma compra só com IPI, ela é muito mais atrativa, né? Olha o que o Roland fez aí, Bruno. Exato. Você fala é o mesmo, é só o Kicks, né? Só usou o nome. Nem o logo é o mesmo, né? Eu fico. E você? Você já viu já o novo Kicks na rua? Já vi. Não, ele tá lindo. Lindo, lindo. É claro que gosto é pessoal, mas ele tá lindo. É um carro, na hora que você entra nele, assim, você fala, poxa, tô num automóvel, é bacana, é uma sensação gostosa. E especialmente como eles mantiveram o Kicks por muito tempo, ele estava, de certa forma, o termo não seria esse, mas ele estava meio defasado em relação à multimídia, a um painel mais moderno, né? Então, quando você entra hoje no novo, você fala, tá bom, temos aí uma nova fase, né? É uma pena ter subido tanto o valor, né? A gente sabia que ia subir, mas pelo menos a minha expectativa, eu achei que eles iam alinhar muito com o Creta, que parte aí dos 150, né? Mas ele acabou partindo de 165, já é um valor bem forte, né? Se a gente vai já para o topo, salvo engano, são 4 versões.
É isso mesmo. Ele tem o Sense, o Advance, o Exclusive e o Platinum. Quando a gente vai para o Platinum, ele já vai para 199. Então, que é o limite do IPI, né? Do que a gente tem hoje. Então, ele sai de 199 por 179. Ainda assim, é 20 mil reais de desconto. Né? Eu tô ficando facinho. Eu tô apaixonando por modelos novos, assim. Apareceu, eu tô apaixonando, tô ficando facinho. Daqui a pouco eu vou tomar uma surra da dona da pensão aqui, mas tudo bem, vamos lá. Eu só queria que você que está acompanhando a nossa transmissão de hoje, comentasse aqui, né? Se você já viu esse Kicks já, o que você achou do modelo, se você também ficou apaixonado, ou você achou que ele foi muito além daquilo, vai deixando o seu comentário aqui, porque a partir de agora tem um outro modelo aí que também está nas ruas aí, já também atraindo demais, e aí é da Corolla, é o Corolla Cross, né, o Bruno? O Corolla é de satisfação garantida, né? Reclamação zero. O Corolla, especialmente o Corolla Cross, a Toyota investiu bastante no cliente PCD, foi uma grata surpresa, né? Tanto a Toyota quanto a Honda nunca, na verdade, né? Desde que eu comecei em 2017, ele não é um segmento que eles costumam facilitar a vida, né? Mas a Toyota, por muito tempo, teve o Yaris, que foi o queridinho de todo mundo, né? Especialmente ali naquele inteirinho do teto, de subir ou não de 70 para 120. A gente ficou por quase um ano tendo praticamente só o Yaris para vender, que era um baita carro também, né? Motor e câmbio Toyota não falha nunca, né? E aí, com a chegada do Corolla, eles muitas vezes tiveram esses incentivos para cliente comprar só com IPI. Então, teve o Corolla Cross, aí ele saiu, depois ficou só o Corolla Sedan e agora voltou o Corolla Cross, que ele está saindo com um IPI mais 18%. Então, acho que hoje é o que nós temos de mais atrativo de valores, né? Então, deixa eu só pegar o valor certinho para não te falar errado. O Corolla XR 2.0 CVT, ele parte de 183 e ele está com desconto de IPI mais 18%. Então, ele está saindo por 138.600. Olha. É um desconto aí de 45 mil reais. E é um carro sensacional. Baita. É o seguinte, eu sei que o cara vai ficar bravo aqui, vai escrever bravo aqui para mim, mas, Roland, você ganhou na loteria sozinho e você tem que escolher um desses dois modelos. Qual você escolheria, Roland? A sua resposta na tela, por favor. Vou contar até 3 para você escolher, Roland Paiva. Escolhe aí e põe na tela qual modelo você compraria, Roland. Vamos? Tá pensando muito, hein? Tá pensando muito. E eu acho que ele vai querer os dois. O Corolla. Mas é uma escolha difícil, assim. O Corolla, normalmente, ele ganha quando a gente pensa em revenda, né? Quando a gente pega, pensando, o novo Kicks hoje, por mais que tudo indica que ele vai ser um grande sucesso, a gente não pode afirmar como é que vai ser a revenda desse carro. Historicamente, nunca falha, mas a gente não tem a certeza. O Corolla é sempre o Corolla. Então, pensando em revenda, o Corolla é uma decisão mais pé no chão, digamos assim. Mas o Kicks é um carro extremamente moderno e é uma outra proposta, né? É um carro 1.0 turbo, que ele vai ser mais ágil de saída, vai ser mais econômico, mas ele não tem a robustez de um motor 2.0, que é o tradicional do Corolla, né? Então, são propostas meio diferentes de carro, né? O Kicks ele é um carro mais moderno, ele tem um ar mais jovial, né? Quando você pensa naquela grade frontal, no acabamento dele, ele tá muito moderno. O Corolla, ele sempre tem um pé mais raiz, assim, né? Por mais que ele tenha se modernizado, né, no Corolla Cross, tanto Toyota quanto Honda, eles tendem a ser mais pé no chão nesse sentido, né? Você pega ali a parte de câmbio, de motor, de freio de mão, de motor, eles são sempre mais retrô, né? O Kicks, ele tá com aquele câmbio inteiro em botões. Você chegou a ver o câmbio do Kicks? Não vi. Eu ainda preciso. É impressionante. Ele tá inteiro em botões. Então, você não tem mais alavanca para cima e para baixo. Né? Então, já é uma proposta muito mais bacana, né? É que eu sou que nem São Tomé, né? Eu só acredito vendo ali, mas vendo e apalpando. Né? Pesquisei Justo. o carro, estudei, mas ainda não entrei dentro de um para. Bom, se bem que do jeito que como o Roland fala que eu sou um cara analógico, até eu conhecer um carro inteiro desse, já foram 3 anos já. Daí 3 anos eu conheci o carro inteiro, né? Mas você que está nos acompanhando hoje, na noite desta quinta-feira aí, qual dos dois modelos, qual seria a sua opção?
Escreve aqui no chat para a gente. Vamos lá. Hoje, Corolla Cross ou Kicks? Qual seria a versão que você teria de preferência? Escreve aqui no chat para a gente ter uma ideia, né, de como é que o mercado hoje, quem acompanha o Diário PCD, possa se manifestar em relação a isso. Agora, o Bruno, está havendo uma procura mais intensa da troca de veículo com a questão do medo da virada do ano, do que pode acontecer no mercado financeiro? Muito, muito menos do que eu esperava, para ser sincero. Não sei, eu particularmente achei que todo mundo ia estar com o mesmo sentimento que eu tô, me colocando como cliente, não como empresário, né? Porque eu estava muito com esse receio, e aí eu corri no começo do ano, renovei minhas isenções para fazer pedido e tal, porque por mais otimistas que nós estejamos, e realmente nós estamos, nós não podemos afirmar que ano que vem as coisas vão estar tranquilas para troca de carro. Então, eu preferi correr esse ano para pegar o carro ainda esse ano e poder, ano que vem, pelo menos por 4 anos aí, dá para brigar pela reforma, né? Então, eu esperava essa movimentação mais intensa do cliente que já completou os seus 3, 4 anos. E eu confesso que eu não vejo muito isso. A gente está com produto para trabalhar, né? A gente hoje tem praticamente todas as marcas, mas eu ainda sinto muito aquele desânimo no cliente de falar, poxa, mas o carro agora custa 100 mil reais. A imagem que o Ronald colocou agora é do câmbio do Kicks, que eu comentei que são os botões. Então você não tem mais o câmbio, você tem 4 teclas, né? Olha aí. Esse é o Roland. Isso é muito bacana, é uma mudança muito significativa, né? Porque você pega, quando mudou para ter a alavanca ali, você pega como era o Fusion, por exemplo, que tinha aquele câmbio que era uma rosquinha ali, pô, já dá um charme todo diferente no carro. Aí o Kicks chegou com esses 4 botões, pô, é muito bacana. Dá um ar muito diferente no carro, né? Mas voltando à sua pergunta, assim, eu achei realmente que como a gente estava com bastante produto, tanto para comprar só com IPI, uma coisa mais ágil, gastando um pouco mais, quanto os veículos tradicionais ali, mantendo no teto, eu achei que teria uma movimentação muito forte, mas o cliente ainda tem aquela negativa, fala, poxa, mas o carro agora custa 103, 104, 105, pô, antes eu gastava 54, é isso. Então ainda existe essas fases do luto que ainda não passaram, né? Antes o quilo do café custava, né? Exato. Antes, isso. O antes era antes. Não existe o antes, o agora e o depois. Mas acho que é o grande ponto, mais do que o valor em si, é o poder de compra, né? Porque antes o cara comprava o carro dele a 70, vendia ali na faixa de 50 e comprava o zero a 54, 55. Era muito confortável esse rodízio, né? Então hoje, por mais que ele pagou 54 no carro dele, ele vai vender esse carro hoje a 75, 80. Você fala, pô, foi um baita negócio, eu ganhei 30 mil no carro. Não ganhou nada, né? Porque para comprar o mesmo carro hoje, você vai pagar 100. Então, tem um desconforto que eu entendo perfeitamente, eu vivi ele agora. Eu passei pela mesma coisa, vendi o meu carro também defasado, tive que pôr dinheiro para pegar. Eu entendo, e é realmente triste, mas é a nossa realidade. E esperar isso para o ano que vem, eu não consigo ver nenhuma vantagem, o buraco só vai aumentar, né? Então, eu esperava uma movimentação muito intensa nesse segundo semestre que eu não estou vendo. Talvez, tomara que o mercado esteja certo. Eu também teria a minha preocupação, eu também teria. Bom, pessoal, aqui na descrição do vídeo, mais uma vez eu digo, os contatos da PCD Auto Center, os contatos da equipe do Bruno Fortino. Você vai ser atendido tanto em Campinas quanto em São Paulo por essa equipe. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, de informação, de necessidade, fale com a equipe do Bruno. Eu te garanto que você vai sair dali com tudo no mesmo lugar. Que eu sempre disse e volto a dizer. Você compra, você vende, você financia, você faz seguro, você faz adaptação, você põe acessório, o carro é entregue na porta da sua casa, na plataforma, se você quiser na plataforma, com um papel de presente, com o Alessandro auxiliando você. Enfim, eu acho que você tem que ter a garantia, a segurança de que você vai comprar algo que depois você tenha a garantia do pós-venda. E isso é o que a PCD Auto Center garante a você. Próximo bate-papo nosso, Bruno,
já vou adiantar para você. Eu queria que você conhecesse um pouco mais do que o câmbio de 3 marchas na mão, no volante, tá? Ré, primeiro, segundo e terceiro. Tá? Esse eu confesso que eu nunca dirigi, viu? Esse deve ser um desafio. Você mostrou quatro botãozinhos ali, né? Ré, primeira, segunda e terceira. Olha lá, ó. Tá quase igualzinho. Igual. São 4. Na hora que eu vou parar com um Jeep, com uma Rural na porta da PCD Auto Center, falar, Bruno, monta aqui, vamos dirigir esse trem aqui. Aí a minha CNH nem deixa. Esses carros eram bons porque quem dirigia esses carros não tinha cálculo renal, não tinha pedra no rim. Porque ele pulava tanto, né? A pedra esfarelava, virava areia. Ai, Bruno. Bruno, obrigado por estar com a gente, cara. Esse bate-papo é danado. A gente tem tanta coisa para, às vezes, de notícias que não sejam legais, e você traz tudo isso para a gente. Enorme gratidão. Muitíssimo obrigado, Bruno. E siga em frente, que você é importante demais para esse segmento, viu? Deus te ouça, Abraão. Sempre que quiser, a gente está por aqui. A gente combina para. Isso demorou muito, a gente tem que marcar um mais cedo. Vamos lá, vamos sim. Vamos deixar combinado já logo para não ter problema. Obrigado, Justo. Bruno. Fechado, gente. Até a próxima. Um prazer. Um abraço. Grande abraço. Esse é o Bruno Furtino, CEO da PCD Auto Center. Na próxima transmissão, você vai conhecer o carro com câmbio com 3 marchas, no volante, ré, primeira, segunda e terceira. Mas o que eu quero dizer a vocês é que tecnologia não se discute, não é? E a importância da boa tecnologia, a importância do compromisso com a acessibilidade é muito grande. Roland traz para a gente que uma empresa de Atibaia, interior de São Paulo, está conquistando em todo o Brasil, que é acessibilidade de verdade, em qualquer lugar que seja, elevadores para casa. Sua casa, sua empresa, seu local de trabalho, todos os locais podem ter acessibilidade. Escada não é mais empecilho, rampas não é mais empecilho, porque você pode ter elevador na sua casa, elevador em qualquer lugar, tecnologia de ponta, crédito, acessibilidade, você pode comprar de forma parcelada de qualquer parte do Brasil, elevador para casa, tudo isso com a mais forte tecnologia do mercado brasileiro para quem precisa de ter acessibilidade em casa. É isso mesmo, www.elevadoresparaCasa.com.br 11 94937 0040. Eu disse elevadores para casa aqui no Diário PCD. Um grande abraço a todos da equipe do Lucas Willer. É isso mesmo, de elevadores para casa. Muito obrigado por você oferecer essa condição de qualidade de vida para todo o Brasil. Pessoal, chegamos ao fim dessa transmissão desta quinta-feira, hoje 21 de agosto de 2025, com muita notícia, muita informação, muito bate-papo, hoje de uma maneira mais informal. Mas eu quero dizer a você que nós temos um compromisso e o Bruno Fortino também estará lá com a gente, pode ter certeza disso. De 6 a 8 de novembro, nós estaremos na capital paulista com um stand muito agradável, com todos os detalhes. Nós estaremos na 20ª edição da Reatec Brasil Expo Paralímpico. É isso mesmo? Deixar para você esse convite e amanhã, às 6 horas da manhã, nós voltamos com mais notícias no canal da informação. Traz para a gente, Roland, o nosso convite, a nossa intimação para a 20ª edição da Reatec. O Comitê Paralímpico Brasileiro e a Fiera Milano Brasil realizam a 2ª edição do Expo Brasil e 20ª edição da Reatec, a Feira Internacional de Inclusão, Acessibilidade e Reabilitação, uma das iniciativas mais importantes da América Latina, dedicada à promoção da acessibilidade, reabilitação e da qualidade de vida das pessoas com deficiência. A Expo Brasil Paralímpico e 20ª edição da Reatec vai acontecer de 6 a 8 de novembro de 2025, no São Paulo Expo, na capital paulista. Os eventos contarão com uma programação intensa, interativa e, acima de tudo, inspiradora. E depois do grande sucesso da edição anterior, que reuniu mais de 31 mil visitantes e mais de 100 marcas expositoras, a expectativa para 2025 é de um encontro ainda mais transformador. O Diário PCD é órgão de mídia de divulgação do evento.
Confira todas as informações sobre a feira, é só acessar o link na descrição.